Bom, primeiramente, parabéns pela vitória. Muito obrigado pelo tempo para conversar comigo. Eu que agradeço o convite. Eu queria saber, primeiro de tudo, se você tá bem, você tá confortável na PEN? Então, esse período desde que eu entrei na PEN, honestamente, vem sendo muito positivo pra mim. A minha experiência, tanto com os jogadores quanto com a organização, vem sendo extremamente contente. Eu fiquei bem surpreso até com várias coisas de dentro do time e da organização. Eu acho que em relação à organização, ela é extremamente organizada, eles são muito atenciosos com a gente, eles sempre querem ajudar, sempre estão nos apoiando, então eu fiquei muito feliz. E também com a torcida, óbvio, que por mais que a PEN não estivesse no melhor momento, eu recebi bastante apoio, então me deixou bastante feliz, isso tudo. E em relação ao time, eu sinto que é um grupo de pessoas muito tranquilo de lidar. A gente, obviamente, tem nossos problemas, nossas discussões, só que normalmente é bem fácil de resolver, todo mundo é bem adulto, assim, a gente consegue lidar com os problemas de forma tranquila e normalmente rápida. Então, vem ser uma experiência bem positiva, no geral. Perfeito. Quando você foi contratado para vir para a PEN, o projeto que eles apresentaram para você foi já de ser campeão nesse split ou é algo mais de longo prazo pro ano que vem? Então, pra ser honesto, eles me chamaram durante, né, o incêndio que estava no final do campeonato passado. E acho que qualquer pessoa que estivesse nessa situação teria um pouco de cuidado, né, com o fogo, mas após conversar com eles, conversar com o Diego, conversar com a organização, eles me passaram uma confiança bem grande assim, em relação à mentalidade que eles têm para os times de LoL, porque todo mundo que acompanha o CBLOL, que conhece a PEN, sabe que é um time que está sempre batalhando pelo topo. Então, por mais que eles estivessem passando por problemas naquele momento, eles me falaram um pouco do planejamento, das ideias que eles tinham, de que eles estavam pensando. E, acima de tudo, eu acho que é uma questão até histórica, assim, que a PEN nunca fica se contentando com pouco, sabe? Então, eu sabia que, independente dos problemas que eles estivessem tendo, eles dariam o melhor deles para conseguir uma line forte, resolver os problemas e voltar a ser campeão, porque é um time que merece isso tudo. Então eu fiquei tranquilo depois de conversar com eles e fiquei bem feliz com a conversa que eu tive. Perfeito. Apesar do pouco tempo de PEN Game, você já conseguiu identificar a filosofia que o Cheiro coloca para o time? Isso já está claro para você? Eu acho que sim. A questão do Jiro, eu acho que ele faz um trabalho bom em organizar nossas ideias, porque, na minha opinião, assim, quando eu era mais novo, eu me importava muito com tudo que a comissão técnica falava, e na minha cabeça isso era de longe o mais importante. E não me leve a mal, eu não sou mal criado. Eu continuo dando total importância e razão para a comissão técnica, e eu acho que é extremamente essencial. Mas hoje em dia eu percebo quão importante é também os jogadores exporem o que eles pensam e acham sobre o jogo, porque no fim das contas, quem vai estar lá jogando, quem vai locar tal campeão, quem vai jogar de X coisa, são os jogadores. Então a gente precisa também constantemente estar falando o que a gente acha, o que a gente não gosta, o que a gente gosta. Então, eu fiquei no começo assim do time, eu acho que eu era uma pessoa que tentava bastante incentivar essas conversas entre jogadores, e com o passar do tempo foi melhorando bastante e acho que hoje em dia a gente tem uma relação bem saudável entre praticamente todo mundo, assim. E o Diego é um cara que serve para organizar tudo isso, então eu acho que é uma filosofia que não vem só dele, eu acho que é algo que a gente vai desenvolvendo como time, com os jogadores, com a comissão técnica, com o que a gente vê nos treinos que dá certo, que dá errado, no campeonato também. Então eu acho que o Diego, ele vem fazendo um papel, principalmente, como eu disse, de organizar, sabe, as ideias, o que a gente gostou, não gostou, o que tá dando certo, tá dando errado, e eu acho que ele vem fazendo um trabalho bom pra isso. Perfeito. Agora uma pergunta, não sei se vai ser difícil, mas qual é a principal diferença entre o Tiro e o Cold Silva nesse quesito de organização e etc? Eu acho que os dois têm algumas semelhanças, e a principal diferença, eu diria, entre os dois
Calma, essa é complexa. Tenho que medir bem minhas palavras. Não é fácil. São dois nomes de extrema Sim, cautela. Aparentemente, eles aparentam ser bastante diferentes. A questão de comportamento, até mesmo trato com a mídia mesmo. Então a minha ideia é mais ou menos de perceber essa diferença que eles colocam para os times como um todo. Porque os dois também têm, eu vejo essa presença de querer ser a mente pensante por trás do projeto, ter esse controle, entre aspas. Então por isso que eu tô te perguntando. Não, tranquilo. Só um segundo. Fica à vontade. Posso falar? Pode, fica bom. Tá. Eu acho que os dois têm algumas semelhanças em relação ao dia a dia de treino, mentalidade, assim. Eu reparei isso desde o começo, então eu acho que eles têm algumas semelhanças, mas eu acho que a principal diferença é um pouco em relação à postura pública. Eu acho que o Jiro é um cara que, quando alguns problemas acontecem, ele se fecha e também o time se fecha, não é só o Jiro. Eu acho que a gente tenta focar bastante em resolver os problemas internamente o mais rápido possível, enquanto o Sil, ele era uma pessoa extremamente aberta publicamente, e aí, né, vai de cada um julgar ou opinar a respeito disso. Não é a minha função. Sim. Mas eu acho que essa é a principal diferença entre os dois, essa postura, porque os dois realmente são meio que a cabeça, né, dos projetos. Quer dizer, o Sil não é mais, mas Sim. Foi no ano passado e no começo desse ano. Então eu diria que, óbvio, né, em questão de algumas coisas técnicas, dentro de review, dentro de dia a dia, eles têm algumas diferenças, mas o papel deles é um pouco similar. Eu acho que eles fazem uma função parecida. E aí no dia a dia, publicamente, eu acho que aí acaba tendo essa divergência maior de ideias, assim. Acho que é isso. Eu fiz uma pergunta pro Carioca, que foi agora na coletiva, que foi a mesma pergunta que o Cheiro fez, que foi lançada no vlog. Ah, já sei. Se vocês resolverem todos os seus problemas, vocês vão conseguir ser um time campeão? Com toda certeza. Assim, ano passado foi, acho que, o ano mais importante da minha carreira, 2025, porque foi quando eu voltei à competitiva. Eu tava parado há 1 ano e meio, e então foi um ano de muita dificuldade no começo, porque eu tava voltando a me adaptar a jogar com certos campeões no competitivo e tudo mais. Então, também uma questão de mentalidade que foi melhorando com o passar do tempo, e eu consegui ver, porque não sei se vocês vão se lembrar, mas no começo do ano passado, a gente ficou em 8º na Cade. Daí no segundo split a gente ficou em 4º, se não me engano, por aí, 4º ou 5º. E aí no final a gente foi campeão. Então foi uma evolução bem nítida que a gente teve com o passar do tempo. E eu me lembro perfeitamente como que era difícil no começo do ano, os problemas que a gente tinha, as conversas que a gente tinha, o quanto que demorava para resolver algumas coisas. E na PEN eu sinto que a gente está conseguindo resolver algumas coisas com uma facilidade extrema. Todos os jogadores já têm um nível que eu considero alto, e também questão individual, assim, mecânica, lane e tudo mais. Eu acho que, sem sombra de dúvidas, a gente tem o que é necessário para ser campeão. Então eu tenho certeza que, se a gente focar em resolver nossos problemas e não ficar pensando muito nos outros times ou em outras coisas, a gente tem tudo para ser campeão. E eu não tô falando isso para agradar fã nem nada, eu realmente acho isso, porque são um grupo de jogadores que, na minha opinião, combinam. A gente consegue se dar bem no dia a dia, e a gente também consegue alinhar as ideias de jogo. Então eu acho que é só uma questão da gente conseguir fazer isso. Ótimo. É só isso. Tranquilo. Muito obrigado. Eu que agradeço pelo convite.